Paris, 30 de setembro de 1863. Médium Senhor da. A Igreja. Eis-te de retorno, meu amigo, e não perdeste o teu tempo. Há obra ainda, porque não é preciso queimar a bigorna. Forja armas bem temperadas. Repousa de teus trabalhos por trabalhos mais difíceis. Todos os elementos ser-te-ão colocados nas mãos, na medida da necessidade. É chegada a hora em que a Igreja deverá prestar conta do depósito que lhe foi confiado, da maneira pela qual praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez de sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade ao qual conduziu os espíritos. É chegada a hora em que ela deverá dar a César o que é de César e incorrer na responsabilidade de todos os seus atos. Deus a julgou e a reconheceu imprópria, doravante para a missão de progresso que incumbe a toda a autoridade espiritual. Não seria senão por uma transformação absoluta que poderia viver. Ela, porém, se resignará a essa transformação? Não, porque então não seria mais a Igreja. Para se assimilar às verdades e às descobertas da ciência, seria necessário renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamento. Para retornar à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho, ser-lhe-ia necessário renunciar ao poder, à dominação, trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólicas. Está entre duas alternativas. Se ela se transforma, se suicida. Se permanece estacionária, sucumbe sob a opressão do progresso. De resto, já Roma está na ansiedade e sabe-se na vida eterna pelas revelações irrecusáveis que a doutrina espírita está chamada a causar uma viva dor ao papado, porque o cisma se prepara rigorosamente na Itália. Não é preciso, pois, admirar-se da obstinação que o clero põe para combater o espiritismo, sendo a isso levado pelo instinto de conservação. Mas já viu as suas armas se enfraquecerem contra esse poder nascente. Os seus argumentos não puderam ter a inflexível lógica. Não lhe resta senão o demônio. É um pobre auxiliar no século XIX. De resto, a luta está aberta entre a Igreja e o progresso, mais do que entre ela e o espiritismo. É o progresso geral das ideias que lhe rebate os argumentos de todos os lados e sob o qual sucumbirá como tudo o que não se coloca em seu nível. A marcha rápida das coisas deve vos fazer pressentir que o desfecho não se fará esperar por muito tempo. A própria Igreja parece impelida fatalmente para o precipício. Espírito de Paris, 14 de outubro de 1863. Médium Senhor da. Sobre o futuro de diferentes publicações. Vida de Jesus, por Renan. Pergunta a Erasto: que efeito produzirá a vida de Jesus por Renan? Resposta: o efeito será imenso. O rumor será grande no clero, porque esse livro transtorna os próprios fundamentos do edifício sob o qual se abriga há 18 séculos. Esse livro não é irrepreensível, longe disso, porque é o reflexo de uma opinião exclusiva que circunscreve sua visão no círculo estreito da vida material. O Sr. Renan, no entanto, não é materialista, mas é dessa escola que, se não nega o princípio espiritual, não lhe atribui nenhum papel efetivo e direto na condução das coisas do mundo. É desses cegos inteligentes que explicam, à sua maneira, o que não podem ver, que não compreendendo o mecanismo da visão à distância, pensam que não se pode conhecer uma coisa senão tocando-a. Também reduziu Cristo às proporções do homem mais vulgar, negando-lhe todas as faculdades que são o atributo do espírito livre e independente da matéria. Entretanto, ao lado de erros capitais, sobretudo no que toca à espiritualidade, esse livro contém observações muito justas, que escaparam até aqui aos comentaristas e que lhe dão uma alta importância de certo ponto de vista. O seu autor pertence a essa legião de espíritos encarnados que se podem chamar de demolidores do velho mundo.
tem por missão nivelar o terreno sobre o qual se edificará um mundo novo, mais racional. Deus quis que um escritor, justamente reputado diante dos homens, do ponto de vista do talento, viesse lançar luz sobre certas questões obscuras e imaculadas por preconceitos seculares, a fim de predispor os espíritos às novas crenças. Sem disso desconfiar, o Sr. Renan aplanou o caminho para o espiritismo. 30 de janeiro de 1866. Paris. Grupo do Sr. Golovine, médium Sr. L. Precursores da tempestade. Permiti a um antigo dignatário de Táurida bendizer os vossos 2 filhos. Possam eles, sob a égide de suas 2 mães, tornarem-se inteligentes em tudo e serem para vós a fonte de satisfações reais. Desejo-lhes serem espíritas convencidos, quer dizer, de tal modo saturados de ideias de outras vidas, de princípios de fraternidade, de caridade e de solidariedade, que os acontecimentos que se precipitarão em sua idade de consciência e de razão não possam espantá-los nem enfraquecer a sua confiança na justiça divina no meio das provas que a humanidade deve suportar. Às vezes espantai-vos com o azedume com o qual os vossos adversários vos atacam. Segundo eles, sois loucos, visionários. Tomais a ficção pela verdade. Ressuscitais o diabo e todos os erros da Idade Média. A todos esses ataques, sabeis que responder seria começar uma polêmica sem resultado. O vosso silêncio prova a vossa força, e não lhes dando ocasião de resposta, acabarão por se calar. O que há mais a temer é o imprevisto, que uma mudança de governo ocorra no sentido ultramontano mais intolerante, e certamente seríeis acossados, conspurcados, combatidos, condenados, expatriados. Mas os acontecimentos, mais fortes dos que as mais surdas manobras, preparam no horizonte político uma tempestade bem negra, e quando a tempestade explodir, tratai de estar bem abrigados, bem fortes, bem desinteressados. Haverá ruínas, invasões, delimitações de fronteiras, e desse naufrágio imenso que nos virá da Europa, da Ásia, da América, o que sobreviverá, sabei-o, serão as almas bem temperadas, os espíritos esclarecidos, tudo o que for justiça, lealdade, honra, solidariedade. As vossas sociedades, tais como estão organizadas, são perfeitas? Mas tendes párias aos milhões. A miséria enche sem cessar as vossas prisões, os vossos lupanares e abastece o patíbulo. A Alemanha vê, como em todos os tempos, emigrar os seus habitantes por centenas de milhares, o que não é a honra dos governantes. O Papa, príncipe temporal, derrama o erro no mundo, em lugar do espírito de verdade, do qual é artificial emblema. Por toda parte, a inveja. Vejo interesses que se combatem e não esforços para levantar o ignorante. Os governos minados por príncipes egoístas pensam em se escorar contra a onda que sobe, e essa onda é a consciência humana que se insurge, enfim, depois de séculos de espera, contra a minoria que explora as forças vivas das nacionalidades. Nacionalidades. Possa a Rússia não ter encontrado um escolho terrível nessa palavra, um cabo das tormentas. Bem-amado país, possam os teus homens de Estado não esquecer que a grandeza de um país não consiste em ter fronteiras indefinidas, muitas províncias e não aldeias, algumas grandes cidades no oceano da ignorância, de planícies imensas, desertas e estéreis, inclementes como a inveja, como tudo que é falso e bate falso. O sol achará bom não se deitar sobre as vossas conquistas, não haverá menos deserdados, rangeres de dentes, todo um inferno ameaçador e escancarado como a imensidade. E, no entanto, as nações, como os governos, têm o seu livre-arbítrio. Como as simples individualidades sabem se dirigir para o amor, a união, a concórdia. Fornecerão a tempestade anunciada
elementos elétricos próprios para melhor destruí-las e desagregá-las. Inocente. Em sua vida, arcebispo de Taurida. 30 de janeiro de 1866. Lyon, Grupo Villon. Médium, Sr. G. A nova geração. A terra vibra de alegria. O dia do Senhor se aproxima. Tudo o que é cabeça entre nós conspira para a inveja entrar na liça. Já o espírito de algumas valentes almas encarnadas sacode o seu corpo para destruí-lo. A carne confusa não sabe o que pensar. Um fogo desconhecido a devora. Elas serão libertadas porque os tempos estão chegados. Uma eternidade está no ponto de expirar. Uma eternidade vai logo aparecer, e Deus conta os seus filhos. O reino do ouro dará lugar a um reino mais puro. O pensamento será logo soberano, e os espíritos de elite que vieram, desde as épocas recuadas, iluminar o seu século e servir de referência aos séculos futuros, vão se encarnar entre vós. A sua palavra sábia vai levar uma chama destruidora que fará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos, que os preconceitos antigos vão desabar de uma só vez, quando o espírito, como um machado duplamente afiado, virá miná-los em seus fundamentos. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram uns as moradas radiosas, outros os grandes trabalhos, onde a felicidade se junta ao prazer de se instruírem, para virem retomar o bastão de peregrino que não haviam senão depositado no limiar do templo da ciência e dos quatro cantos do globo. Logo os sábios oficiais vão ouvir com pavor jovens pessoas imberbes, que virão, numa linguagem profunda, retorquir os seus argumentos que acreditavam irrefutáveis. O sorriso zombador não poderá mais ter um escudo seguro, e sob pena de queda será preciso responder. Será então que o círculo vicioso, no qual se encerram os mestres da vã filosofia, será posto a descoberto, porque os novos combatentes levam consigo não somente um archote, que é a inteligência desembaraçada dos véus grosseiros, mas ainda muitos dentre eles gozarão desse estado particular, privilégio das grandes almas, como Jesus, que dá o poder de curar e de fazer maravilhas, reputadas milagres. Diante dos fatos materiais, onde o espírito se mostra tão superior à matéria, como negar os espíritos? O materialista será rechaçado em seus discursos, e pela palavra mais eloquente do que a sua, e pelo fato patente, positivo e averiguado por todos, porque grandes e pequenos, novos São Tomés, poderão tocar com o dedo. Sim, o velho mundo carcomido estala em todos os sentidos. O velho mundo acaba, e com ele todos os seus velhos dogmas que não reluzem ainda senão pela duradura com a qual são cobertos. Espíritos valentes, cabe a vós a tarefa de raspar esse ouro falso. Para trás, vós que quereis em vão escorar esse ídolo. Batido por toda a parte, ele vai desabar e vos arrastará em sua queda. Para trás, todos vós, negadores do progresso. Para trás com as vossas crenças de uma outra época. Por que negais o progresso e quereis entravá-lo? É que, querendo vencer, vencer ainda e sempre, condensastes o vosso pensamento em artigos de fé, dizendo à humanidade: serás sempre criança, e nós, que temos a iluminação do alto, estamos destinados a te conduzir. Mas vistes as andadeiras da criança vos ficar nas mãos, e a criança saltar diante de vós, e negais ainda que possa caminhar sozinha. Será batendo-lhe com as andadeiras que devereis provar-lhe a autoridade de vossos argumentos? Não, e o reconheceis bem. Mas é tão suave quando se diz infalível para crer que os outros têm ainda fé nessa infalibilidade, na qual vós mesmos não credes mais. Ah, que gemidos não se produzem no santuário! É lá que, prestando-se atenção, ouvem-se cochichos dolorosos. Que dizeis, pois, pobres obstinados? Que a mão de Deus cai sobre sua igreja? Que por toda parte a imprensa livre rebate os vossos argumentos?
Onde estará esse novo Crisóstomo, cuja palavra poderosa reduziria a nada esse dilúvio de faladores? Em vão o esperais. As vossas penas mais vigorosas e as mais credenciadas nada mais podem. Obstinam-se em se aferrar ao passado que se levai, quando a nova geração, em seu vôo irresistível que o impele para a frente, exclama: Não, não mais de passado. A nós o futuro. Uma nova aurora se eleva, e é para lá que tendem as nossas aspirações. Em frente, disse ela, alargai o caminho, os nossos irmãos nos seguem. Segui a onda que nos arrasta. Temos necessidade do movimento que é a vida, ao passo que vós nos apresentais a imobilidade que é a morte. Abri os vossos túmulos, as vossas catacumbas, saciai a vossa visão com os velhos restos de um passado que não é mais. Os vossos mártires não morreram para imobilizar o presente. Entreviram a nossa época e se lançaram na morte como sobre o caminho que a ela deveria conduzir. A cada época o seu gênio. Queremos vos lançar na vida, porque os séculos futuros que nos aparecem têm horror da morte. Eis, meus amigos, o que os valentes espíritos que se encarnam presentemente vão fazer compreender. Este século não se acabará sem que muitos restos não cubram o solo. A guerra mortífera e fratricida se apagará logo diante da discussão. O espírito substituirá a força bruta. E depois que todas essas almas generosas tiverem combatido, reentrarão no nosso mundo espiritual para receberem a coroa do vencedor. Eis o objetivo, meus amigos. Os combatentes são muito aguerridos para que o sucesso seja duvidoso. Deus escolheu a elite de seus combatentes e a vitória é a aquisição da humanidade. Regozijai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que quereis que os vossos irmãos dela participem como vós, o dia é chegado. A terra pula de alegria, porque vai ver começar o reino de paz prometido pelo Cristo, o divino Messias, reino do qual veio colocar os fundamentos. Um Espírito.